Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui e hoje eu vou ensinar uma técnica avançada para vocês na parte de eletricidade, especialmente eletrização, chamada carga-imagem. Essa técnica ela vai servir para a gente poder calcular a força de interação entre um corpo indutor e um corpo induzido. Nós vamos fazer algumas pequenas considerações sobre esse corpo induzido e como que ele vai poder produzir essa interação elétrica. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é esse nome carga-imagem? É igual, ou pelo menos análogo, ao processo de ótica, espelhos, lentes, seja lá o que for, espelho aqui especificamente, e nós vamos pegar uma carga, entenda isso primeiro, depois a gente vai para o papel. Nós vamos pegar uma carga com algum valor em algum lugar e colocá-la substituindo o processo de indução. E o efeito dessa carga vai ter o mesmo efeito do processo de indução. Beleza? Essa é a ideia da carga-imagem. Quais são as características que nós vamos esperar que essa imagem ela tenha? Primeiro, vamos pegar aqui um processo de indução numa superfície plana. Que com ela a gente vai conseguir entender bastante o fenômeno que está acontecendo. Eu vou pegar aqui uma carga. Essa carga aqui vai ser o indutor. E essa placa vai ser o induzido. Eu estou desenhando como uma linha, tá? Para poder facilitar, mas pensa que é uma placa, tá bom? 3D. Essa placa, ela vai estar aterrada, beleza? Vamos lá. Quando essa carga, supus aqui positiva, ela fizer o processo de indução no corpo, ela vai atrair cargas negativas. Ficou meio assimétrico, mas acho que deu para visualizar. Claramente, as cargas mais próximas do corpo vão ser maiores do que as que estão mais afastadas. A gente já comentou isso na nossa aula sobre a indução total e parcial. O que a gente não comentou, que a gente vai falar agora, é como que é a linha de campo elétrico que liga um cara no outro. Repara, esse corpo, depois que sofrer, o induzido, depois que ele sofrer a eletrização por indução, as suas cargas elas vão, depois de um certo tempo, se estabilizar, alcançar uma condição de equilíbrio. De forma grosseira, o que é o equilíbrio? As cargas estão paradas. Então elas deixam de ficar andando de um lugar para o outro, atingem uma condição de equilíbrio e param. Tudo bem? Esse parar é grosseiro, tá? Só para a gente poder visualizar aqui de maneira macroscópica. Se essas cargas param, significa que não existe, preste atenção nisso, se essas cargas atingem o equilíbrio, ou param, não existe campo elétrico na direção do condutor. Vamos pensar na negativa. Se existisse campo elétrico nessa direção, as cargas estariam se deslocando para a direita ou para a esquerda, né? As negativas para a esquerda, as positivas, se existissem, para a direita. No caso aqui são elétrons, os elétrons estariam indo para a esquerda. Como os elétrons alcançaram uma situação de equilíbrio, esse campo elétrico paralelo ao plano não existe. Ok? Bom, se não existe o campo elétrico paralelo ao plano, o único campo que existe nessa linha daqui é o perpendicular a ele. Isso vale não só para esse ponto que eu desenhei, mas para todos os pontos. Vamos fazer um desenho melhor aqui. Olha só que legal. Todos esses caras, eles vão ter esse campinho elétrico aqui. Quanto mais para longe, menor, né? Pô, é esquisito, mas deu para perceber, né? Essa aranha daqui, quanto mais perto, mais denso é o campo, porque ele é mais forte, tem mais carga. Quanto mais longe, menos denso, porque tem menos carga. Todos eles apontam para cima, nesse caso, porque saem da negativa. Eita, porra, até o contrário. Saem da positiva e entram na negativa. Isso quando a gente dá uns surtos assim, não liga não. E esse cara daqui é perpendicular. Essa é a principal característica, tá?
no corpo induzido, as linhas de campo sempre atravessam o induzido de maneira perpendicular a ele. Porque não existe campo na direção paralela ao induzido. Seja ele uma placa, né, porque é mais fácil desenhar, seja ele uma superfície curva. Não vai existir campo elétrico na direção do corpo, na direção paralela ao corpo. Somente na direção perpendicular a ele. Beleza? Tá, e o que isso tem a ver com imagem, né? Agora nós vamos pensar o seguinte. Onde que eu poderia substituir esta placa por uma outra carga? Eu já sei que é negativa, né? Porque é a força de atração. Mas eu quero saber agora onde e qual o valor dessa carga para que o efeito de potencial elétrico nessa placa seja sempre o potencial igual a zero. Porque zero porque está aterrado, né? Vou repetir a pergunta para você entender. Eu quero trocar essa carga na placa por uma carguinha em algum lugar. Já botei aqui a posição mais específica, tá? Por uma carguinha em algum lugar. De maneira que todos esses pontos dessa região, tem a placa ou não, daquela superfície, tá? Daquela região no espaço, tenham um potencial igual a zero. Então eu vou colocar uma carga aqui, de maneira que o campo que essa carga crie, ela tenha que ter as mesmas características assim, ó. Ela tem que ser perpendicular, ela tem que fazer isso aqui, e ela tem que gerar um campo igual a zero. Desculpa, o potencial igual a zero. Aí você fala, beleza, ó, esse ponto aqui equidista, né? Quer dizer, pode equidistar, eu também não sei, né? Tô partindo já da resposta. Eu não sei essa distância e não sei o valor da carga. Mas eu preciso que esse ponto tenha potencial zero. Preciso que esse ponto tenha potencial zero. Eu preciso que esse ponto tenha potencial zero. E assim sucessivamente. Então, sem muita formalidade, basta que essa carga ela tenha o mesmo valor do indutor. Então, se o indutor vale mais que, o induzido vale menos que, e ele esteja à mesma distância da placa que o induzido. O indutor, no caso. Repara que se isso acontece, eu não estou fazendo a prova completa, tá? Eu estou falando, vamos pegar esse exemplo, deu certo? Ok. Na física, se deu certo, um exemplo é o correto, tá? Que a gente não precisa tanta formalidade assim. Então, ó, Kq sobre D menos Kq sobre D. Potencial zero. Aqui, teria que fazer um Pitágoras, né? Chamar essa distância aqui de x. Aqui, como é o mesmo D, aqui é a mesma distância x. Então, mais Kq sobre x menos Kq sobre x. Esse ponto tem potencial zero. Repare que isso vai acontecer para todos os pontos. E só acontece se a distância e a carga forem iguais a essa. Se eu diminuo a distância por 2, não adiantaria, né, para o efeito, todos os potenciais seriam zero, não seriam zero. Tá? E aí por isso que tem esse nome, imagem. Qual é a analogia que você vai fazer? A analogia é, isso daqui é como se fosse um espelho plano. Esse cara daqui é o objeto. E esse cara daqui de baixo é a imagem. Quais são as características da imagem de um espelho plano? A distância é igual, D e D. A imagem, ela é direita, foda-se isso, né? Não faz diferença aqui. E ela é do mesmo tamanho que o objeto. Então, Q e Q tem o mesmo valor, mas ela é enantiomorfa, né? Aí eu entendo o enantiomorfismo como o sinal de mais e menos. Esse cara é real, porque ele está fora do espelho. Esse cara é virtual, porque ele está dentro do espelho. Aí virtual negativo. Pode pensar assim, para simplificar. Beleza? Então, qual é a força elétrica entre esses caras? K, Q vezes Q em módulo, né? Porque 1 era menos Q, tá? Dividido por 2D ao quadrado. E essa força elétrica é exatamente a força elétrica de interação entre a placa e o corpo indutor. Repara, isso é uma técnica um pouquinho mais avançada, mas ela já caiu na FUVEST,
ela já caiu no IME, no ITA, ela já... E na FUVEST ela era explicada. Essa aula que eu dei, ele explicava num texto. Não quer dizer que seja fácil de entender. Mas no IME, no ITA já caiu isso daqui. Pode ser uma boa questão, por exemplo, para ser cobrada sobre MHS, né? Você botar esse cara para oscilar, prende ele aqui, bota para ele oscilar, quer saber qual é o período e tudo mais, poderia ser uma boa questão, tá? Calcular a tração se estivesse preso aqui, para você poder determinar as interações elétricas, beleza? Agora vamos fazer algo bem mais complicado. Isso aqui nunca caiu, pelo menos que eu lembre, em algum concurso, pelo menos de ensino médio, né, que a gente está falando, já pode ter caído em concurso de nível superior. E é uma técnica bem mais sofisticada, tá? Porque agora, em vez de nós pegarmos o espelho plano, nós vamos pegar um espelho esférico. Aí você fala, professor, espelho esférico, eu posso usar a equação de Gauss, né? Quase isso. A relação entre objeto e imagem vai continuar valendo. Já vou adiantar isso, né? A razão entre o tamanho é o P sobre P'. Mas a relação de Gauss não é exatamente 1 sobre F, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui, tinha posto de verde, né? Então vou botar de verde. O corpo indutor. Estou botando com carga positiva por mero teste, tá? Se for negativo é só trocar o sinal do outro cara. Aí aqui eu vou alinhar esses caras pelo centro. Como é um ponto, ele está sempre alinhado pelo centro, né? É só rodar aqui o eixo, tá? Aí eu vou chamar aqui de ponto O. E o que eu quero? Eu quero saber qual é o valor da força de interação que a carguinha faz no corpo induzido, que é esse corpo branco, essa bolinha branca que está aí. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos aterrar esse cara. Aterrar me garante que toda a superfície ela tenha potencial igual ao potencial da Terra, que vale 0. Então, o potencial da superfície, que é uma esfera é sempre uma superfície equipotencial, tá? Um condutor, né, é sempre uma superfície equipotencial. Se vale 0, todos os pontos valem 0 também, beleza? Aí a gente sabe do processo de indução que vai ter um campo elétrico assim, esquisito, né, agora. Vou desenhar só algumas linhas, tá? Assim. Claro que as outras estão por aqui e elas ficam menos densas, tá? Saem da positiva e entram na negativa. E ela entra na negativa de maneira que esse cara seja perpendicular. As mesmas características, né, que a gente viu da superfície plana. Por quê? Se tivesse algum campo tangencial aqui, esse campo faria com que as cargas não ficassem em equilíbrio. Se por definição está em equilíbrio, não pode haver esse campo paralelo à superfície. Só pode existir o campo perpendicular, porque as cargas não vão se deslocar mais, ok? E aí, se nós prolongarmos essas linhas, nós vamos encontrar uma posição aqui, que é a posição da carga induzida. Ok? Só que agora você já percebeu que essa carga induzida não é mais simétrica em relação ao quesão. Então nós vamos ter que fazer uma continha aqui para poder descobrir o valor dessa carga. Ok? Então vamos botar alguns valores aqui. Eu vou chamar essa distância aqui de R, que é o raio, né, da esfera. E vou chamar a distância entre a carga e o início da superfície, eu vou chamar de Azinho, tá? Eu quero achar essa distância que eu vou chamar de X. Vou botar uma cor aqui diferente. Aqui, ó. Eu quero achar essa distância X e quero achar o valor de Qzinho. Porque aí a força elétrica é KQQ dividido pela distância, né, que é A mais X ao quadrado. É isso que a gente quer. O nome matemático para isso daqui chama-se Círculo de Apolônios. Tem esse nome, caso você já tenha ouvido falar. O Círculo de Apolônios é um lugar geométrico dos pontos em que a razão
entre dois pontos fixos, a razão, desculpa, de dois pontos fixos, né, a um ponto é uma constante, tá? Então a razão desse cara para esse cara é a mesma razão desse cara para esse cara, é a mesma razão desse cara para esse cara, e assim sucessivamente, tá? E aí essa esfera, essa superfície equipotencial, ela forma o círculo de Apolônios, tudo bem? Não precisa saber nada disso, só soube isso quando eu estudei carga e imagem, tá? Nós vamos pegar dois pontos específicos da nossa esfera para poder calcular o potencial. E como o potencial é igual em todos os pontos, eu posso escolher quaisquer dois pontos, tá? Porque pela simetria, né, todos os pontos vão ter que ter a mesma resposta, tá bom? E existem, claro, que pontos são mais fáceis ou mais difíceis de nós fazermos as contas. Eu vou escolher os mais fáceis. Vou escolher esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de B. Tanto o VA quanto o VB, eles têm o potencial da Terra, que vale 0. Tá bom? Só que o A e o B, eles têm o potencial causado por duas carguinhas pontuais, que é a carga, digamos, objeto e a carga imagem. Eu vou somar simplesmente esses potenciais para poder encontrar o valor do Qzinho e da distância. Duas equações, duas incógnitas. Legal? Vamos começar com A. VA. O VA, ele tem a carga Qzão, então K, Qzão sobre a distância. Já vou botar aqui o sinal de menos, tá? Mas se eu não quiser botar o sinal de menos, eu não soubesse que era menos, só somar K, Qzinho sobre X. Isso daqui tem que dar 0. Então repara, quando eu passar para o outro lado, ó, vou cortar o K. Quando eu passar para o outro lado, quem vai ser o Qzinho? Menos Qzão, X sobre A. Ok? Vamos escrever isso aqui de outra maneira. Qzinho sobre Qzão é menos X sobre A. O que é isso daqui? Razão entre o tamanho da imagem do objeto menos pelinha sobre P. De certa maneira, a equação dos espelhos continua valendo, pelo menos em relação ao tamanho. Tá? É claro que eu não sei o X, mas eu já sei uma relação entre o Q e o X. Repare que aparece aqui o sinal de menos, né? Então a gente acaba descobrindo que essa carga ela tem sinal oposto ao Qzão. Como o Qzão era positivo, o Qzinho vai ser negativo, né? Como um todo. Tá? Eu já botei o sinal de menos aqui, então aqui seria assim, ó, para ficar condizente, tá? Eu já sei que é negativo, então eu estou calculando apenas o módulo. Tá? Então aqui fica o mais e aqui fica assim mesmo. Tranquilo? Agora vamos para o VB. VB igual a 0. E o VB também é causado pelas duas cargas, né? K, Qzão sobre a distância, menos, né, que a gente já sabe o sinal, K, Qzinho sobre a distância. Essa soma tem que dar 0. Deixa um espaço que eu vou olhar a distância ainda. Vamos lá. Até o B é isso aqui tudo. A mais 2R. Vermelho. O vermelho daqui até aqui. Então, olha só. Tudo era 2R e esse pedaço aqui vale X. Então, é 2R menos X. Vou botar aqui ao contrário. Só para poder ficar com a mesma cara. 2R menos X. Ok? Pessoal, agora não tem muito o que a gente fazer, não. Eu vou botar Qzão sobre Qzinho e vou igualar com X sobre A. Tá? É resolver um sistema. Você resolve da maneira que você achar mais conveniente. Então, ó, vou cortar aqui. Aí eu vou escrever Qzinho sobre Qzão. É passar esse cara para cá, né? E aí depois passo Qzão dividindo, passo 2R menos X multiplicando. Então 2R menos X sobre 2R mais A. Tudo bem? Agora, só igualar esses dois caras aqui, porque é tudo Qzinho sobre Qzão. Então nós vamos ficar com X sobre A é igual a 2R menos X sobre 2R mais A. Aqui está o valor do X. E aí, se nós substituirmos aqui, a gente acha o valor aqui, né?
a gente acha o valor do Qzinho. Então, ó, x sobre A é só passar para cá, né? R sobre R mais A. Tá aqui nossas respostas. Lembrando que está em módulo, né? Porque eu já sei que o cara tem sinal contrário. Agora, só para ilustrar, eu vou pegar essa equação daqui e vou abri-la. Eu vou dividir todo mundo agora por ARX. Só para poder mostrar uma coisa legal para vocês. Eu vou passar o R para um lado e o X para o outro. Repara, isso parece muito a equação de Gauss. Por que não é a equação de Gauss? Porque a equação de Gauss é que seria um 2, né? Que seria 1 sobre F, tá? Mas ainda assim ela é muito parecida. O que significam os sinais? Mesmo significado lá de espelho. Esse espelho que a gente viu é um espelho convexo. Espelho convexo, o raio é negativo. Esse menos quer dizer que a imagem é virtual, ela está dentro do espelho. E de fato a nossa imagem está dentro do espelho. Então é uma analogia muito próxima e a gente também pode usar que Qzinho sobre Qzão é P' sobre P, né, em módulo, que a gente viu que era X sobre A. Beleza, achamos o valor da carga e achamos o valor da distância, não é? Então agora a gente pode achar a força elétrica, eu vou deixar indicada, ok? É Qzão módulo, K, né, Qzinho, Qzão, dividido pela distância, que é A mais X ao quadrado. Então vai ficar K, Qzão, Qzinho, que é Qzão A sobre A mais R, isso aqui é o Qzinho, tá? Dividido por A mais X. Está aqui separado. Aí quanto a gente viu que vale X, AR sobre A mais R ao quadrado. Eis aqui a nossa resposta. Reduzi ao máximo que eu consegui, dá uma conferida na conta aí, dá uma conferida que parece correta, tá? Mas no final, se você souber o x, souber o q, monta a expressão da maneira que a prova ela for te fornecer. Legal? De novo, essa técnica aqui é bem avançada, nunca caiu na prova, pelo menos que eu lembre, nem no IME, nem no ITA, talvez Olimpíada, mas eu não me recordo dessa questão. E é uma técnica que pode aparecer nos concursos militares. Eu acredito que carga e imagem com plano possa cair de novo. Já caiu algumas vezes, né? E pode desenvolver outros tipos de questões. Com superfície curva, acho mais complicado, é bem mais elaborado, mas não é nada também tão fora, absurdo demais para poder ser cobrado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.